Quais são essas 5 coisas que estão ao nosso alcance, ao alcance de todos que quiserem, para afugentar o demônio do nosso dia a dia em muitas ocasiões? É o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Nós estamos na Terra, a vida do homem nessa Terra é uma luta. É uma luta para nós merecermos o céu. O céu é tão fabuloso, o céu é tão extraordinário, ele é tão espetacular, é tão perfeito, não é? Inclusive para nossos corpos, depois da ressurreição da carne, que nós precisamos merecê-lo. Nós só teremos a verdadeira felicidade se nós merecermos essa felicidade de alguma forma. E por isso nosso Senhor, ele permite que nós passemos por combates às vezes difíceis. São João Bosco dizia, e é uma coisa muito boa para a gente pensar, no início de cada dia ou de cada semana, toda manhã ele dizia para si mesmo: minha mãe, ajudai-me a recomeçar. Enquanto nós estamos vivos, nosso Senhor, ele nos dá a oportunidade de recomeçar, ainda que nós tenhamos caído muito, ainda que nós tenhamos tido culpa em todas essas quedas. Se nós ainda estamos vivos, é que nós ainda temos uma chance de recomeçar. Né? Porque justamente o período da vida é o período do teste, depois vem a vida eterna. E se nós decidimos agora nesse combate espiritual, nosso destino é eterno, daí a importância da gente tratar, conversar, estudar sobre esse assunto. E hoje nós vamos ver 5 coisas que todo católico pode ter em mãos. Está ao alcance de todo mundo, para afugentar o demônio do dia a dia em diversas ocasiões. E são coisas bastante profundas, de um lado, de outro lado, acessíveis, como nós veremos. Eu estou vendo isso com base neste livro aqui, Dominion, do padre Chad Ripperger. É um livro que saiu recentemente, é um livro de referência em matéria de combate espiritual, porque tem muita coisa circulando que parte está verdade, parte não é. Então ele fez um trabalho muito sério, com base em São Tomás de Aquino, todos os padres da igreja, Santo Afonso de Ligório, todos os melhores autores, mostrando certos erros que circulam em matéria de combate contra o demônio, certos erros que se aproximam dos erros protestantes em matéria de combate espiritual e que estão espalhados por muitos movimentos ditos pentecostalistas, alguns dos movimentos carismáticos, inclusive, etc., que às vezes, até com boa intenção, acabam caindo numa teologia errada e o demônio se aproveita disso. Então, ele pega e esclarece vários desses pontos, e esses pontos que eu vou dar hoje são tirados desse trabalho que ele fez. A primeira coisa é que vem do nosso próprio batismo. E eu vou ler aqui um trechinho e comentar. A gente vai ver a importância do batismo, inclusive para crianças. Então, a primeira arma que nós vamos tratar hoje, a primeira arma é a graça santificante. Eu vou explicar aqui como vem do batismo, da fé, né? E que se torna uma arma contra o demônio, nos torna capazes de fazer o combate espiritual. Veja que interessante que ele diz. Então, como vocês estão vendo, isso aqui não é um vídeo bombástico, 5 coisas fáceis, como se fosse uma receita de bolo. Não, são acessíveis, são profundas e belíssimas, mas nós temos que ver com calma e não com um estado de espírito de rede social, assim, com uma coisa fácil que a gente dá o like e acabou. Não é isso. Não é? Mas são coisas que têm consistência, têm densidade e que dão verdadeiro sentido à nossa vida. Então vamos ver com calma, mas também sem perder tempo. O batismo infunde a fé. Interessante esse primeiro conceito. O batismo infunde a fé sobrenatural. O que sabemos pela tradição, da citação de São Tomás de Aquino, etc. Essa infusão da fé dá à pessoa o poder de se tornar filho de Deus, o que basicamente significa que por meio da fé a pessoa aceita o que Deus propõe como verdadeiro. Então, quando nós dizemos eu sou católico apostólico romano, verdadeiramente, é porque Deus revelou que essa era a sua igreja. Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem,
instituiu essa igreja. E é por isso que eu tenho a fé católica, não é porque eu gosto da cara do padre, não é porque eu achei bonito tal coisa, não. As coisas bonitas, o bom padre, ele vai me fortificar nessa convicção. Mas, se eu sou católico, é por causa da fé, porque nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, instituiu esta igreja. Então, por meio da fé, a pessoa aceita o que Deus propõe como verdadeiro, ainda que eu não entenda. Se eu sei que veio de Deus, sei que foi revelado por Ele, eu aceito. Essa é a fé. O que acontece? A pessoa que tem a fé, ela fica capaz, continua a leitura, de receber a graça santificante que a torna filho de Deus. Eu já fiz um vídeo só sobre a graça santificante, ou estado de graça, vou colocar aqui no final. E alguns outros vídeos relacionados aqui que aprofundam alguns pontos que hoje eu só vou citar. Mas então, a graça santificante, que basicamente o que é? É Deus agindo em mim. É o dom que eu recebo pelo batismo, pelo dom da fé. E se eu caio no pecado mortal, eu perco esse estado de graça, recobro pela confissão, né, bem feita. Bom, então, essa graça santificante me torna filho de Deus. E Deus começa a agir em mim. É a presença vivificante, a graça de Deus agindo em mim. Uma presença de ação vital, ou seja, Deus age por meu intermédio. Não é? Quando alguém... Então, essa primeira arma, o estado de graça, ele vai explicar aqui. Quando alguém se torna filho de Deus por meio da graça santificante na alma, essa pessoa é capaz de merecer o quê? O efeito das suas orações. Veja que interessante. Quando eu tenho Deus agindo em mim, eu mereço o efeito das minhas orações. Porque quando eu rezo, Deus reza por meu intermédio. E é por isso que as minhas orações têm esse efeito, como nós continuaremos vendo aqui. Em outras palavras, pelo batismo, somos levados ao estado de graça e, por meio disso, nossas orações têm poder. Interessante isso, né? A gente diz, vou rezar. Nossas orações têm poder por causa disso. Portanto, o batismo em si mesmo não dá o poder, mas torna a pessoa no estado de... transforma a pessoa, né? A pessoa fica com estado de graça e infunde a fé pela qual os demônios são comandados. Ou seja, só a pessoa que tem a fé verdadeira pode comandar os demônios. Veja, eu já aproveito fazer aqui uma observação importante. Uma coisa é ter poder, outra coisa é ter autoridade. Já falamos isso em outro vídeo, vou apenas resumir. Eu não tenho poder sobre o vizinho para comandar o demônio sair do vizinho. Eu posso pedir a Deus que o tire, né? É o que nós veremos daqui a pouco, os outros poderes. Portanto, eu não tenho autoridade sobre o vizinho. Eu tenho autoridade sobre o meu próprio corpo, por exemplo. Uma mãe tem autoridade sobre o filho. Pode comandar o demônio se ela tem fé, se é batizada, etc. Então, é uma coisa diferente. O que eu estou falando aqui é o poder que nós temos de afastar o demônio das nossas vidas em muitas circunstâncias, certo? Então, vamos lá. Portanto, a graça santificante é a base do merecimento. Quando eu faço uma obra de caridade, mas eu não estou em estado de graça, aquela obra de caridade não tem merecimento nenhum para o céu. O que é o mérito? É o que eu mereço de glória no céu. Só quem está em estado de graça pode merecer para o céu e aumentar o mérito. E as suas orações terem esse poder. Então, a graça santificante é a base desse mérito, desse merecimento, e é o mérito que torna as orações eficazes e, portanto, expulsa os demônios. Veja, eu estou explicando a primeira ferramenta que eu anunciei 5. Nós vamos falar de 5 hoje. Essa é a primeira. A graça santificante me dá, por causa da fé, né, me dá essa possibilidade de, pela minha oração, expulsar os demônios. Mas, para agir com mérito, é preciso ter fé para saber como ordenar, o que ordenar e acreditar que Deus concederá aquilo que eu peço. O que é fundamental entender neste estágio é que, como foi observado já, poder não é a mesma coisa que autoridade. Acabei de explicar. Portanto, o batismo não dá autoridade sobre os outros, mas dá um poder indiretamente, por meio da fé. Agora, quando
o termo poder é usado no contexto da batalha espiritual, de combate espiritual e das orações, podemos dizer que há certas coisas que dão a alguém um poder para comandar os demônios, certo? E ele vai dar aqui 7 coisas, eu vou tratar de 5, certo? Que são mais acessíveis. A primeira, é o que eu já mencionei, é o estado de graça da pessoa que está comandando o demônio. Se eu digo, vai embora Satanás, que está na oração da medalha de São Bento, por exemplo, vai embora Satanás dessa situação de minha vida, eu tenho autoridade sobre a minha vida e eu comando Satanás de sair. Né? Em muitos casos, essa oração já bastará. Agora, então, o estado de graça. Quanto mais santo for o indivíduo, mais eficazes serão suas orações. Veja que maravilha, o estado de graça, Deus agindo em mim, pode crescer ou pode diminuir. Depende de eu ter mais vida interior, mais recolhimento, mais oração, mais união, vencer os defeitos, combater os defeitos. Com isso eu vou me santificando. E quanto mais eu me santifico, mais eficazes as orações, né? Então a primeira coisa é o estado de graça e o grau do estado de graça. Segunda arma, segunda ferramenta, segunda coisa que me dá poder para comandar o demônio nesses casos em que eu tenha autoridade. A segunda coisa é a fé em si mesma. Quanto mais fé a pessoa tiver, mais eficaz será a sua oração, porque ela espera e tem confiança em Deus. E, portanto, Deus lhe concederá o que ela pede. Quanto mais eu tenho fé, veja que também tem graus, quanto mais eu tenho fé, mais eficaz será minha oração e mais afastará o demônio. Bom, a terceira arma é a própria oração. O terceiro poder que me é dado é a própria oração. Por quê? Porque a própria oração, explica este exorcista, a própria oração gera o que ela significa. Então, por isso que importa, sim, o que eu estou pedindo. Ah, mas Deus não conhece a minha intenção? Sim, Ele conhece. Mas Ele pôs na ordem da natureza e na ordem da graça uma ordem por onde aquilo que eu digo tem um efeito. Se eu estou em estado de graça, se eu tenho fé, aquilo que eu falo tem um efeito. Por isso, quando eu peço, minha senhora e minha mãe, ajudai ao José Geraldo, aquilo, eu tenho fé, eu tenho estado de graça, aquilo que eu peço tem um poder de gerar aquilo que eu peço. E é por isso, quando eu rezo, minha mãe, eu vos peço, afastai este demônio que está me atormentando agora, esse demônio do medo que está me atormentando agora, isso gera, pelas próprias palavras da oração ligadas ao estado de graça, tem um poder específico de afastar o demônio. Então essa é a terceira coisa. Não por mérito nosso, mas pela bondade dele que está agindo em mim porque eu estou em estado de graça. Né? Em quarto lugar, o próprio nome de Cristo tem um certo poder ou força. Como ele disse no Evangelho, pelo meu nome expulsareis os demônios. Então, em quarto lugar, o nome de Cristo e o nome daqueles que de maneira toda especial estiveram ligados a ele e os mistérios da nossa fé. E diz aqui, os nomes dos santos e os mistérios sagrados de Nosso Senhor, Nossa Senhora e os vários santos, quando usados ou aplicados contra os demônios ou quando invocados em nome desses santos mistérios, etc. Tem uma força ou poder em relação aos demônios. Então, não sei se vocês conhecem, tem uma oração que diz, pelas vossas santas lágrimas, ou as vossas santas lágrimas derrubaram o poder infernal. Quando a gente diz, as vossas santas lágrimas, nós invocamos esse mistério da nossa salvação, que é a Mãe de Deus chorando por nós, unindo os seus méritos aos méritos do seu divino Filho, que afugentam o demônio. Quando nós invocamos as santas lágrimas de Nossa Senhora, é uma das coisas que tem poder contra o demônio. Alguém vai dizer, não, mas só Jesus tem poder. Não, calma um pouquinho. Não é bem assim, não. Só o nome dele, sim, mas tudo aquilo que está intimamente ligado a ele também, como as lágrimas de Maria.
Ele diz aqui: os exorcistas geralmente percebem que ordenar a Satanás pelo poder da Imaculada Conceição de Maria tem uma certa força própria. Ele diz assim: descobrir quais mistérios e quais santos os demônios consideram mais abomináveis proporcionará um certo poder em relação a eles. Por isso que a gente diz que São José é o terror dos demônios. Certos demônios, em certas ocasiões, que se a gente invoca São José, por tudo aquilo que São José representa, por tudo que ele foi, pelos poderes da paternidade dados por Deus a ele, isso afugenta os demônios em muitas ocasiões. Por que o senhor está dizendo em muitas ocasiões? Porque existem ocasiões em que demônios mais poderosos, que ali só sairão pelo poder solene da igreja por um exorcista oficial. Mas em muitos casos, eu vi de um exorcista que 90% dos casos que eles pegam poderiam ser resolvidos pelo pároco local ou pela própria pessoa, se ela tivesse mais instrução, mais piedade, mais fé, né? Bom, em quinto lugar, o uso de certos sacramentais e coisas sagradas no patrimônio da igreja também tem um certo poder. Isso nós já tratamos em outros vídeos: o poder da água benta, da medalha milagrosa, da medalha de São Bento, não é? Das coisas bentas por um sacerdote. Aliás, antes que eu esqueça, aqueles que ainda não viram, não ligaram, podem pedir de 6 da tarde até as 10 da noite o seu adesivo de São Miguel, que já está bento por um sacerdote, não é? E cai dentro dessa classificação, né? Das coisas bentas pela igreja, pelo poder do sacerdócio. A bênção para esse objeto também é algo que tem um certo poder contra o demônio. Então não deixe de pedir seu adesivo: São Miguel, protegei minha família. Eu não sei se está claro, então eu repito as 5 coisas. Primeiro é o estado de graça. Ou seja, a pessoa que está em estado de graça foi batizada, não cometeu nenhum pecado mortal, ou se cometeu, retomou o estado de graça pela confissão. Segunda coisa é a fé da pessoa, que pode ser maior ou menor, assim como a vida de Jesus em mim pode ser maior ou menor, dependendo do grau de vida interior que eu queira ter, assim também a fé. Quanto mais fé, mais eficaz será a oração. Em terceiro lugar, a própria oração, a própria fórmula que a pessoa utiliza, o próprio pedido, tem um certo poder, desde que a pessoa esteja em estado de graça e tenha fé. A quarta coisa, o próprio nome de nosso Senhor Jesus Cristo e o nome da sua Santíssima Mãe, tudo aquilo que está intimamente ligado a ele, inclusive os mistérios da nossa fé. Então, em nome das lágrimas de Maria, ou em nome de São José, ou em nome da Imaculada Conceição, e assim por diante. E, em quinto lugar, os sacramentais e as coisas que estão no tesouro da igreja, as coisas que são bentas pela igreja, tem o crucifixo, o terço, etc. Tem esse poder. Espero que tenha ficado claro e nos vemos amanhã, se Deus quiser.